Bom dia, meninas. Tudo bem? Eu vou começar a sequência de aulas para vocês falando sobre as doenças neurológicas, que eu tinha pedido para vocês me mandarem algumas sugestões no grupo, né? E algumas de vocês me mandaram. Então eu vou começar hoje falando sobre ela, que é a esclerose lateral amiotrófica. Ela é uma doença que praticamente ela mata os neurônios. Na verdade, os neurônios começam a morrer, a se desgastarem também. E com a morte e o desgaste desse neurônio, ele não manda mais o sinal para o músculo. Vocês sabem que o nosso corpo ele é todo feito de músculo, né? Então, se o neurônio morre, ele morrendo, ele para de mandar os sinais para o músculo fica paralisado. Para eu estar falando aqui agora, para eu estar mexendo a minha mão, para eu mexer assim no cabelo e tal, todos os movimentos para a gente engolir, tudo, para você piscar, o neurônio, ele manda um sinal, você pensa, o neurônio manda um sinal para o seu músculo e o seu músculo obedece o neurônio. Então, com o desgaste e a morte desse neurônio, o que acontece? Nada, né? Não há esse sinal, então o paciente ele não consegue se mexer, a gente não consegue se mexer. A gente não consegue comer, a gente não consegue mexer a mão, o braço, a perna, não consegue andar. Não consegue fazer nada, não consegue nem respirar. Por que acontece essa doença? Ninguém sabe. Pode ser genética, pode ser hereditariedade, pode ser uma outra doença que pode causar a ela. São vários fatores, nada deles, nenhum deles são absolutamente comprovados. O que se sabe, ali tem um estudo, é que se você tem uma pessoa na família que possui a chance de você possuir, você tem uma maior chance de possuir do que aquele que não tem na família, né? Que é a hereditariedade, que a gente fala, a genética mais a hereditariedade. Isso pode ser um dos fatores, mas não tem uma causa assim, é isso, pronto e acabou. Ela não tem cura, né? A medicação que o paciente toma é para abrandar os sintomas, é uma medicação paliativa, porque quais são esses sintomas? Muita dor muscular, muito tremor muscular, muitos espasmos musculares. O paciente ele baba muito porque ele não consegue engolir a saliva, então ele vai começar a babar demais, ele vai começar com dificuldade para se alimentar, ele vai começar com dificuldade para falar, dificuldade para engolir, que eu já falei, né? Acho que eu já falei. Dificuldade para falar, dificuldade para andar, era isso que eu queria chegar, muita dificuldade para andar. Se vocês assistirem aquele filme do Stephen Hopkins, né, é aquele famoso físico que morreu em 2018, vocês com certeza já viram aí. Se vocês assistirem o filme, vou deixar aqui de lição para vocês, é bastante interessante que mesmo com ela, ele teve uma sobrevida que não é atípica, né, que não é uma coisa normal, porque o paciente ele morre em alguns meses, e entre 2-3 anos, e ele viveu muitos anos com ela. Ele começou a ter os sintomas, ele era muito jovem e ele morreu já idoso. Acredito que por causa do tratamento, ele era uma pessoa que ele tinha condição e ele teve um tratamento diferenciado, então ele conseguiu prolongar a vida dele. Aí você pode me perguntar, nossa, o paciente paralisado não consegue se mexer, não consegue falar, como que ele concluiu tudo que ele fez, escreveu livros, a teoria, né, tal? Porque a doença ela não afeta a audição, a visão e nem a consciência do indivíduo, né? O cérebro dele, ele se mantém intacto, ele é uma pessoa normal, ele só não vai conseguir falar, andar, ele vai ficar na verdade paralisado, como se ele fosse realmente um boneco, mas ele vai manter a consciência, a audição e a visão. Isso é muito importante, é uma coisa bem triste da doença, porque você passa por tudo isso consciente, mas é bem importante a gente como cuidador, eu como enfermeira, né, da gente saber.
Por quê? Porque às vezes a gente começa a cuidar de um paciente assim, não se informa direito sobre a doença, né? E acaba falando ou tratando o paciente de alguma forma não adequada, né? Que às vezes a gente acha que o paciente, como ele tá daquele jeito, ele não entende, mas na verdade ele entende tudo. Ele é uma pessoa normal, a consciência dele não foi afetada. O filme chama Teoria de Tudo. Não sei se eu falei pra vocês, assistam. É bem bonito o filme, que vocês vão entender melhor o que eu tô falando. A doença, ela começa a se manifestar entre 55 e 75 anos, porém, existem muitos casos onde ela começou, o paciente tinha 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, né? Então não é uma regra. E ela tem uma maior incidência nos homens. Não é regra que atinja só homens ou a maioria. Não é isso. Ela tem uma maior incidência nos homens, mas as mulheres, elas podem ser acometidas da mesma forma. O que é a medicação que esse paciente vai tomar? Como eu tinha dito, como não há cura, o medicamento ele vai aliviar os sintomas do paciente. Então, ele vai tomar uma medicação para aliviar a dor dele, para aliviar o espasmo muscular que ele vai ter, os tremores que ele vai ter, uma medicação para diminuir a cialorreia, que é esse excesso de saliva, né, esse excesso de baba que ele vai ter. A nutricionista, ela tem que entrar com um cardápio hipercalórico, né? Ele tem que comer bastante com cardápio. Ele não vai comer porque provavelmente ele vai usar uma sonda ou aquela sondinha na barriga, ou a do nariz, ou a na barriga. A do nariz se chama sonda nasoenteral e a da barriga se chama sonda nasogástrica, porque ele não vai conseguir engolir, porque ele não consegue mexer a língua, não consegue mover a musculatura da garganta. Então a nutricionista vai entrar com uma dieta hipercalórica, que é uma dieta com uma caloria maior, para ele manter a massa muscular, porque a musculatura dele vai atrofiar. Ele vai ter uma perda de massa muscular e a musculatura dele vai ter uma atrofia importante. Então é importante a intervenção da nutricionista, importante a intervenção da fisioterapeuta, né, para manter essa musculatura o mais móvel possível, mesmo que ele vai tendo uma rigidez, né, de membros, o membro dele vai começando a ficar rígido, mas é muito importante que a fisioterapeuta faça os exercícios, que é para manter o melhor possível, o mais possível, prolongar essa mobilidade do paciente, né, porque quanto mais atrofiado ele ficar, pior para ele, mais dor ele vai ter e mais difícil para o cuidador poder cuidar desse paciente. Deixa eu ver o que mais. Gente. Já falei. Ele vai ter uma perda de peso importante, né? Eu já falei. Conforme o músculo vai atrofiando, ele vai perdendo caloria no corpo. Então, ele vai ficando um paciente bastante magrinho. Por isso, da nutricionista entrar com uma dieta hipercalórica. Exames, né? Como que descobre essa doença? Primeira coisa que o paciente, como eu disse lá atrás, ele vai começar a ter uma dificuldade para falar, uma dificuldade para comer, uma dificuldade para andar. Se vocês assistirem esse filme que eu tô falando, você vai ver que ele vai começar a cair demais. Ele era muito jovem, então ele estava na faculdade e ele começa a tropeçar, a cair do nada. Então isso já é um sinal, né? Porque ninguém cai do nada, ele vai ter a marcha prejudicada. Então ele começa a cair porque as pernas começam a ficar fracas, ele não tem mais esse controle para poder caminhar. Então o paciente ele vai começar a cair demais, ter uma dificuldade para falar, enrolar bastante a língua, porque a língua já não obedece os comandos. Provavelmente o paciente ele vai procurar um médico e o médico vai começar a fazer essas perguntas, né, para ele. Quais são as suas dificuldades? E aí ele vai começar a falar. Isso já é característico da doença. O médico ele pode pedir um exame de sangue para descartar outras doenças. Ele pode pedir uma tomografia, uma cintilografia, agora eu esqueci o nome do exame. Mas é basicamente uma tomografia. Ele é um eletro mais ou menos assim, dos nervos.
Ele pode pedir uma tomografia de cervical. Então, ele vai pedindo esses exames para poder eliminar outras coisas. Mas, geralmente, pelos sintomas do paciente, essa questão dele tá caindo demais, dele não conseguir mais falar, ele pensar e não conseguir executar o que ele vai falar, né? O médico, ele já vai entender que pode ser a ela. Eu fiz uma colinha aqui para vocês entenderem o que significa, né, a esclerose lateral amiotrófica, que é um nominho meio estranho, né, meio difícil. A esclerose, ela significa endurecimento, o que é? É o endurecimento da musculatura. Então, é endurecimento lateral, endurecimento da porção lateral da medula espinhal, porque ela é uma doença neurológica, né? Ela é uma doença do sistema nervoso. Ela começa lá na medula, que é onde são formados os neurônios, na nossa medula. Então, o defeitinho começa lá na medula. Então, por isso que é lateral, endurecimento da porção lateral da medula espinhal. E amiotrófico significa fraqueza que resulta na redução de volume muscular, que é a atrofia. Por isso, esclerose lateral amiotrófica. O que é importante? Os cuidados, né? Os nossos cuidados, como em qualquer outra doença que imobiliza o paciente, são aqueles básicos, né? É saber ajudar no banho. Muitas vezes, se você não tem ajuda, você vai ter que dar um banho de leito nesse paciente, trocar esse paciente, fazer toda a higiene desse paciente, porque ele vai virar um boneco, né? Ele vai virar realmente um boneco, porém ele vai entender tudo. O diferencial dessa doença é exatamente esse. Lembre-se disso, que ele vai estar consciente. Ainda que ele só se comunique com você através de pequenos movimentos dos olhos, piscando, ele vai entender, gente. Então, às vezes a gente chega para cuidar de um paciente assim, não se informa, não sabe da doença. Todo mundo já ouviu falar tal da ela, só que a gente não se atenta para esse pequeno detalhe, que ela afeta muito mais o físico do paciente do que a consciência. O paciente, ele se mantém consciente até o final, né? Então, a gente precisa estar sempre de olho nisso, vocês se atentem para isso. É um paciente que provavelmente ele vai precisar de um cuidador, de um técnico de enfermagem, de um enfermeiro, enfim, seja qual for a formação, ele vai precisar de um cuidador, né? Os cuidadores hoje estão em alta e provavelmente será um cuidador. Então, assim, se atentem para isso, né? Que o paciente, ele entende tudo. Então, tomem cuidado com o que fala perto do paciente, tomem cuidado com os gestos, porque audição, visão e consciência ficam totalmente preservados. Lembrem-se disso. Os cuidados, como eu disse, são esses. Ele não vai conseguir comer, então você vai ter que aprender a manusear a sonda nasoenteral, que é aquela que vai pelo nariz, né? A gente coloca pelo orifício da narina e desce até o intestino do paciente, ou ele já vai direto para aquela sondinha que é introduzida na barriga, que se chama gastrostomia, e ela já vai direto no intestino. Então, ele vai estar usando um desses dois dispositivos para alimentação, porque ele não vai conseguir comer, ele não tem controle de língua, ele não tem controle de mastigação, nem de musculatura da garganta, nada disso. Então, vocês têm que aprender a mexer ali, a manusear esses dispositivos, que é uma coisa fácil, né? Passar, não é vocês que passam, não é vocês que introduzem essa sonda, é o enfermeiro. A da barriga é o médico, inicialmente, porque precisa de uma cirurgia. Estando instalado ali, vocês só vão conectar, que é tipo como se fosse um sorinho, né? Conectar o equipo na sonda e aí vão correr a dieta. A dieta vai ter que ser uma dieta hipercalórica, como eu já disse, que a nutricionista vai passar, porque ele fica muito magrinho, ele perde muita massa muscular.
Então, isso aí vai ser com a nutricionista. Ele já vai vir com uma receita pronta, né, da nutricionista. E vocês só vão entrar mais nessa questão mesmo de conectar o equipo na sonda. Banho, como eu disse, a higiene muito bem feita para não assar o paciente, para não criar ferida no paciente. Como ele não tem mobilidade nenhuma, ele vai depender totalmente de você. Aquele paciente que é você que vai colocar os coxins ali, os coxins debaixo das pernas para não dar ferida no calcanhar, virar o paciente de lado de 2 em 2 horas para não dar ferida no cóccix. É vocês que vão ter todo esse cuidado, né? Colocar debaixo do braço para o paciente também, se ele ficar com as mãozinhas muito friccionadas, ele vai ter ferida nos braços. Então, colocar os coxins para manter os braços suspensos. Controle de cabeça, ele não vai conseguir controlar a movimentação da cabeça, né? Então, ele pode ou pender muito para o lado ou pender muito para trás. Então, é importante também ter aquele coxinho de pescoço para manter a cabeça do paciente reto, porque se ele ficar com a cabeça muito para trás, é perigoso ele acabar engasgando com a saliva, né? Ele não consegue engolir a saliva, junta essa celorreia, esse excesso de saliva, ele baba demais e aí ele pode estar engasgando. Então, colocar os coxins no pescoço do paciente, manter o paciente com a cabeça ereta. Trocar as fraldas regularmente por causa de assadura, por causa de ferida, infecção urinária, enfim, né? São esses cuidados básicos mesmo aí. Também seria interessante a gente aprender a fazer alguns movimentos, né, juntamente com a fisioterapeuta, que quem mais vai ficar com o paciente, na verdade, é o cuidador. A fisioterapeuta vai ter aquele momento dela ali, depois ela vai embora e quem vai ficar geralmente, que são 12 horas com o paciente, são vocês, né? São vocês ou é a enfermagem. Então, o que é importante a gente também aprender, né? Pegar umas dicas ali com a fisioterapeuta do que você pode estar fazendo de movimento para o paciente para estar ajudando ele nessa rigidez muscular, que ele vai ter muita, como eu disse, ele vai ficar muito rígido e isso causa dor, gente. Isso causa muita dor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que só, meninas. Eu vou deixar para vocês aí. Vocês já devem ter visto, já até passou na televisão esse filme, mas tem na Netflix, se vocês tiverem aí. Eu não sei se tem no YouTube, nunca procurei lá, mas o filme se chama Teoria de Tudo e eu quero que vocês assistam. Eu acho importante. Aproveitem, né, que a gente tá meio de férias, né, umas férias meio forçadas, mas eu quero que vocês assistam e eu quero que vocês comentem aqui no grupo para o que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida sobre a doença, porque ele é bastante interessante. Ele mostra muito uma parte que pouco se fala, né? Como eu disse, o paciente ele preserva a consciência, então ele mostra muito essa parte que ele fica um período depressivo. É muito interessante, né? Porque o paciente, ele tá ali passando por tudo isso e ele tá consciente e o filme mostra isso. Mostra essa instabilidade emocional, que ele fica irritado, ele fica chateado, ele fica triste, enfim. Coloquem aqui no grupo para mim o resumo do filme. Falem para mim o que vocês acharam pra gente poder discutir, tá, meninas? Eu vou ficar bastante feliz se vocês me derem esse feedback. Eu tô fazendo as aulas, assim, com todo o carinho possível. Eu não posso ficar falando muito porque o vídeo ele não pode ficar muito longo, porque senão ele nem sobe lá para onde ele tem que ficar. Cortou o vídeo no meio, porque como eu disse, excede o tempo, os vídeos não podem ser muito longos, esse ficou um pouquinho longo. Mas eu vou voltar com as outras doenças que vocês deixaram lá para mim de sugestão, ok? Muito obrigada. Me deem o feedback do filme, que eu quero saber se vocês gostaram. E lembre-se lá que eu pedi para vocês assistirem um filme também que eu não esqueci, que foi lá, acho que no primeiro vídeo, que chamou Os Intocáveis, que fala sobre a relação do paciente mais o cuidador de idoso. Era na verdade, ele nem era um cuidador de idoso, ele acabou se tornando um cuidador de idoso a partir daquela experiência. É um filme também que ele já saiu tem um tempo, ele já passou na TV, acho que tem no YouTube, tem na Netflix.
procurem, porque é muito legal, é muito bonito e é bem legal você ver como que a pessoa, quando ela tem o dom, ela consegue desenvolver o trabalho. Me deem um feedback, meninas. Quando vocês puderem aí, assistam os filmes, por favor, e eu tô aguardando, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula.